Então, boa noite a todos. É bom encontrá-los. Espero que vocês tenham aproveitado a semana para pensar, para, na medida do possível, rever o encontro passado, né? E a gente vai dar continuidade agora, né? Como de costume, eu sempre compartilho a minha tela e a gente vai conversando, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. No encontro passado, nós falávamos da Cabala, né, da Cabala como sendo uma grande experiência espiritual, né, e que para a gente perceber essa experiência, para a gente, digamos assim, começar a caminhar para essa experiência, é preciso nós adormecermos uma série de elementos em nós para despertarmos outra. Daí a importância desse conto do sábio chinês que nós falávamos no encontro passado, né? Porque só assim a gente vai conseguir percorrer os mundos, acessar os mundos superiores, só assim a gente vai perceber a descida do relâmpago e a subida da serpente, só assim a gente vai, de fato, perceber quem é que nós somos e quem nós pensamos que somos, né? Então, essa experiência espiritual, nós falávamos, requer um processo de aterramento, um processo onde é necessário saber dosar e conjugar o verbo saber, ousar, querer e calar, como nós mencionamos no encontro passado, e a partir daí iniciou uma busca, né? E para essa busca é necessário novos olhos, é necessário novas vestimentas, é necessário novos apoios, é necessário o acompanhamento da orientação da luz, né? Da orientação da luz, né? Que é a busca aqui do exemplo do Simon Ben-Ha-Levi, né? Então, nós falamos isso aqui porque no campo da Cabala, que é uma experiência espiritual, a razão ela não serve, o pensamento também não serve, a comparação, o sistema, a lógica do dia a dia, né, ela não serve muito para cá. Aliás, ela não serve em nada, ela só atrapalha. Ela só atrapalha. Tá? Porque nós estamos falando de experiência espiritual. Né? Então, eu espero que vocês tenham escutado, tenham visto o que a gente o que a gente falou no encontro passado. Por quê? Porque hoje nós vamos dar continuidade a isso, mas se no primeiro momento nós falamos, se no primeiro encontro nosso objetivo foi fazer uma pavimentação, e o papel dessa pavimentação foi avisar que razão, pensamento, digamos assim, a lógica formal, ela não serve para este campo de pensamento aqui, ela não ajuda em nada, né? A linguagem é a linguagem simbólica, é a linguagem dos mistérios, é a linguagem que procura abrir a palavra e tirar ao espírito, tá? Então, toda e qualquer palavra, se tratando do estudo da Cabala, então coisas como água, fogo, terra, elas têm um sentido muito mais profundo e refinado do que o sentido terráqueo que nós estamos acostumados a ter. Tá? Então, é uma espécie de alfabetização espiritual para a gente ter uma linguagem que permita dialogar com a Cabala num nível que não é o nível da linguagem cotidiana, porque a linguagem cotidiana ela serve para o cotidiano. Tá? A linguagem cotidiana serve para o cotidiano. Então, como nós somos vários seres em um, né,
A cada vez que nós acionamos um ser, nós acionamos um alfabeto conceitual. Então, esse alfabeto conceitual nos ajuda no processo comunicacional. Né? No processo comunicacional. No processo da Cabala, também é assim, nós temos que ter uma linguagem para nos ajudar nesse processo comunicacional. E a linguagem da Cabala não é a mesma linguagem, do senso comum. Né? Do senso comum. Então, isso é fundamental. Né? Então, por isso que nós falávamos no encontro passado da necessidade de se despir de um montão de coisas, né, para poder adentrar. Né? Porque senão a gente, como diz lá o mestre, a gente não vai conseguir colocar vinho novo em vaso velho. Né? Vai continuar pensando como era. Né? Muito bem. Então, com isso eu trago para vocês, eu vou parar aqui passar o zap aqui, desligar. Aí eu trago para vocês agora uma outra. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Não, irmão, não está aparecendo. Não, né? Então, porque eu saí do compartilhamento ainda agora. Bem, vamos lá então. Agora, vamos começar o encontro de hoje. Né? Então, o encontro de hoje... né? Então, quando eu disponibilizar o vídeo, vocês já sabem que é essa capinha aqui, que é o de hoje, né? Muito bem. Nós, no encontro passado, nós falamos rapidamente de que esse nome Cabala, ele é relativamente recente na história da humanidade, né? Século X, XII, por aí assim, né? Mas essa experiência espiritual de ser co-criador do divino, né? Essa é uma experiência espiritual antiga. Essa é um desejo antigo, melhor dizendo. Né? É um desejo antigo. Né? Então, essa vontade de unificação com o divino, mas uma unificação ao mesmo tempo que não é dissolução, né? É uma volta para casa, que nem o filho pródigo, ou que nem um processo de reintegração, que nem retornar ao reino. Esse retornar, essa volta do filho pródigo, não é para dissolver, mesmo porque esse filho pródigo sempre esteve lá, desde o início. Então, eu não estou... A volta, o processo, o trabalho de unificação cabalística não é um trabalho de dissolução, não é isso. Não vou me dissolver, não é essa história. Né? Então, a humanidade ela conhece várias tradições. Né? É um pouco sobre isso que a gente vai mencionar um pouco mais à luz da Cabala. Né? Então, se eu pego, por exemplo, se eu tentar nominar hoje, o encontro de hoje, eu poderia dizer que hoje o nosso encontro se chama Do Nada ao Ser. Do Nada ao Ser. Do Nada ao Ser. Obviamente que o Sartre escreveu o ser e o nada, né? Mas eu vou falar do nada ao ser. Tá? Muito bem. Ainda a título de preâmbulo, né? Tem um pessoal muito sério, que é o pessoal da Viveca, né, que é dirigido pela Ayala Drulos, né, e eles também têm uma editora, né, e tem um livro que eles publicaram muito interessante, chamado A Gnose de João, né, e aqui esse esquema é inicialmente uma tradução dessa gnose de João, que é baseado muito no livro apócrifo de João. Né? Então, o que é que eu tenho? Né? Eu tenho inicialmente o Uno, né? Eu coloquei em inglês e português, tá? Obviamente que o português é uma aproximação, né? Mas eu tenho o Uno, né? Aí, reparem, esse Uno, ele dá uma contração. Aí, quando ele dá uma contração, aí vem o pai e a mãe. Aí, a partir do momento que eu tenho o Uno, o pai e a mãe, aí eu tenho a emanação do Filho, que é o Cristo.
Aí, a partir do filho, eu tenho a ideia do primeiro Adão, né? E, obviamente, os 4 seres espirituais que vão ajudar ele, aí depois forma toda aquela cosmologia que quem leu o Apócrifo de João, ou então o Evangelho Segredo de João, ou então o Evangelho da Verdade, vai encontrar isso, né? Que é? Que é justamente uma tentativa de explicar como é que a unidade ela se multiplicou e, ao mesmo tempo que se multiplicou, ela continuou sendo una, né? Una e múltipla. Né? Então, aqui eu tenho uma tentativa de explicação da cosmogonia agnóstica do ponto de vista do Evangelho do Apócrifo de João. Né? Isso aí na tradução da Viveca, da Ayala Dulles. Né? Aqui também tem uma outra tradução, que é da Ecclesia Valentiniana Antiga. Né? Então, eu tenho isso que a cosmologia agnóstica chama uno, né? A Eclésia Valentiniana aqui é uma tradição valentiniana. Anteriormente era uma tradição que pegava por João, né? Que está muito relacionado aos 7 anos, por exemplo. Né? Então, aqui eu tenho o pai de tudo, ou se quiserem, pré-pai. Né? Aí, a partir daí, ele faz a primeira respiração, aí ele emite o babelô, que é a semelhança dele, que é como se fosse a contraparte feminina, né? Aí, a partir daí, vem toda a criação. Né? Vem toda a criação. Então, do babelô vem os 10 eons, aí, a partir dos 10 eons vem Cristo, aí Cristo pega os 4 auxiliares, aí esses 4 auxiliares dão origem a 12 eons, aí um desses eons é o Dabaô, aí o Dabaô começa o segundo ato, que é a partir do Gênesis. Aí, a partir daí, vem Adão, Eva, Caim. Então, é a tradução da Eclésia Valentiniana Antiga. Né? Mais recentemente, o Martinelli Pasquali mostra isso no Tratado de Reintegração dos Seres. Então, isso que a gnosticismo joanino chama de uno, que a Eclésia Valentiniana chama de pai de tudo, Babelô e os 10 e 11 e o Cristo, o Martinelli Pasquali inicialmente vai ter a imensidade divina e depois a imensidade supraceleste. Aí, dentro da imensidade supraceleste, que é o reflexo da imensidade divina, eu tenho os atos de queda e, posteriormente, as várias emanações. Né? Muito bem. O Renato Russo traduz isso em 7 cidades. Né? Então, o Renato Russo ele tinha um espírito muito, digamos assim, sensível para as coisas, digamos assim, eu não vou chamar nem oculta, mas para as coisas que transcendiam a dimensão do cotidiano, né? Então, ele vai pegar, por exemplo, as 4 verdades budistas, ele vai colocar em Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, ele vai pegar Camões e Coríntios e vai colocar em Monte Castelo, e ele vai pegar os mitos gnósticos e, sobretudo, aí, Timeu, aí é Platão, aqui é o Platão, né? Então, ele vai mostrar justamente como é que o uno se parte e como é que, ao partir, ele fica buscando a outra. Ao partir, ele cai e fica buscando. Então, por isso que ele começa, já me acostumei com a tua voz, porque antes havia só uma voz, um rosto, havia só um rosto e havia só um olhar. Né? Havia só um. Aí ele sai de si e parte em 2. Né? Mas quando ele parte em 2, nós não temos mais o reflexo, passa a ter agora 2 vontades, que não é só aquela vontade que tinha na primeira voz e no primeiro olhar e no primeiro rosto. Passa a ter a outra vontade, um outro olhar e outro rosto. Aí, a partir de agora, eu não tenho só uma vontade imperando, eu tenho várias vontades. Aí, por isso que ele reconhece dentro dele uma ausência. Ele vai dizer, quando não estás aqui. Né?
Aí ele vai dizer, ele sente falta dele mesmo. Por quê? Porque, em essência, ele estava lá, como diz os gnósticos, no pleroma, ou no reino de Deus, ou no Babelô. Ele estava lá. Agora ele não está. Como ele não está, o coração dele é tosco, já não é mais puro. É como costumo dizer, café com leite. Luz e treva estão misturados ali dentro. E é preciso discernimento. Por isso que ele diz, não sabe ainda. Ele é um profundo ignorante. Ele não conhece ainda o retorno. Ele não conhece os mundos. Aí ele clama de novo. Ele invoca de novo. Vem que eu tenho medo. Né? Que eu tenho medo. Porque parece que eu me afastei do meu Adão Cadmon. Eu me afastei. Aí ele clama. Né? Então, não é à toa que se chama 7 cidades, porque são 7 planetas, 7 igrejas, 7 dias da criação, 7 letras duplas, 7 cores do arco-íris, 7 acordes musicais, e por aí vai. Tá? Então, a gente não está falando apenas de um rock, a gente está falando de uma literatura esotérica. Tá? Uma literatura esotérica. Né? Por isso que ele diz, quando não estás aqui, meu espírito se perde. Voa longe, 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 longe. Tá? Então, caríssimos irmãos e irmãs, é sobre isso que a gente vai conversar. Como é que eu saio do nada e vou para o ser? Nessas várias, eu não vou adentrar nas várias traduções, mas eu vou dizer que essa explicação do nada para o ser, ela é muito antiga. Tá? Ela ganhou várias explicações. E a Cabala é uma. Né? Eu coloquei a música aqui. Né? Eu coloquei a música porque a música ela tem uma relação muito profunda. Eu diria que, dentre as artes, a música é a mais divina de todas. Porque tu não pode ver, tu não pode pesar, tu não tem gosto, mas te afeta profundamente de acordo com o grau de tua consciência. De acordo com o grau da tua consciência. Né? Então, não é à toa que Beethoven compõe a nona. Contam as lendas que ele compôs também a 10ª. Né? A nona é Exote. Né? Muito bem. Então, isso aqui é o preâmbulo, por isso que eu enviei aquela mensagem para vocês, né? Aquela música do Renato Russo lá, que está no 4 Estações, né? Que é justamente para fazer esse preâmbulo aqui. Aí, vamos entrar agora. Né? Então, eu penso que para a gente começar a compreender um pouco, não só a árvore da vida, mas o trabalho da Cabala, porque não existe Cabala sem trabalho da Cabala, porque, como nós falamos no encontro passado, a Cabala é uma experiência espiritual. Né? Vocês lembram do exemplo do sábio chinês? Então, o sábio chinês, ele não contemplou a sabedoria, ele se tornou a sabedoria. Então, não existe Cabala sem trabalho da Cabala. Tá? As duas são juntas, senão eu vou ficar só olhando e virando um intelectual. Né? Uma pessoa que devora livros, uma pessoa que devora, que sabe que sabe o valor da letra hebraica, o símbolo dela, o som dela, o desenho dela, mas ficou um conhecimento profundamente livresco. Né? E não experimentou nada disso, não experimentou, ficou um conhecimento seco, Né? Então, é preciso, já que a experiência da Cabala é uma experiência espiritual, então o trabalho do cabalista, o ensinamento da Cabala está profundamente associado ao trabalho da Cabala. Né? E esse trabalho, ele é um trabalho que começa a partir de alguns pressupostos. Tá? Então, o primeiro pressuposto, que eu acho que é fundamental, é compreender essa relação entre transcendência e imanência. Né? Transcendência e imanência, quer dizer, para a Cabala, Deus é transcendente. Né? Então, o que é que significa isso?
significa dizer que, como diz lá em João, ninguém viu Deus. Né? Ninguém viu Deus. Ninguém pode ver Deus. Ninguém pode. Né? Então, se ninguém pode ver Deus, como é então que eu sei que Deus existe? É através da imanência. Né? Da imanência. Então, ele se revela. Né? Ao se revelar, ele se revela segundo os vários níveis de compreensão. Por isso que sempre dizia, quem tem ouvidos, que ouça. Ou então por isso que fala, na verdade, né? Porque a própria verdade tem vários níveis, né? Tem vários níveis. Né? Então, aqui é uma relação entre o visível e o invisível. Aqui não é uma relação entre dentro e fora. Aqui não é uma relação entre dentro e fora. Tá? Porque na Cabala, nada está só dentro e nada está só fora. Tá? Há uma relação. Tá? Então, quando fala transcendência e imanência, é parte do pressuposto que a partir daí que a gente começa a entender a existência. A existência enquanto um diálogo entre transcendência e imanência. Né? Mas transcendência e imanência não é sinônimo de dentro e fora. Eu não posso dizer assim, olha, Deus está aqui, Deus não está aqui. Isso aqui foi assim, não funciona muito nesse sistema conceitual. Né? Então, acompanhando a ideia de transcendência e imanência, né, tem a ideia do uno e do múltiplo. Né? Então, essa ideia do uno e do múltiplo, ela foi muito bem trabalhada pelos gnósticos, mas antes dos gnósticos, né, foi trabalhada por Platão e por Plotino. Tá? Então, o uno e o múltiplo é isso bem aqui, ó, esse esquema. Olha, o uno, tudo que vem emana do uno. Tá? Tudo que vem emana do uno. Mas não quer dizer que é criado do uno. Ele emana. Tá entendendo? Emanar, sabe? Senão eu vou dizer que ele criou tudo, tá? Não é muito assim, né? Olha aqui de novo. Eu tenho um pai de tudo, um pré-pai, que a partir daí emanou, que é a mesma coisa também aqui. Como diz lá o Martinez de Pasquali, antes do tempo, Deus emanou seres espirituais, papapá, papapá, né? Então, o uno aí, o uno não tem nada a ver com o número 1. O uno não tem nada a ver com o número 1. O uno aqui tem a ver o seguinte, olha, é o primeiro princípio. É o primeiro princípio. Né? Aí, a partir daí, esse uno ele se multiplica. Ele se multiplica porque há um processo de imanência. O uno cria espaço para a emergência do múltiplo. Então, o que liga a transcendência à imanência, o que liga o uno ao múltiplo, é a ideia de emanação. Tá? Emanação. Tá? Quer dizer, ele emanou de si. Ele emana de si. Então, por isso que esse uno e esse transcendente, o Samartan chama de fonte eterna de tudo que existe. Ele não chama nem de Deus, ele chama de fonte eterna. Porque é dali que emanou. Mas o ato de o ato de emanar significa dizer o seguinte, que toda a existência, ela passa a ter no seu DNA um elemento da fonte eterna de tudo que existe. Mas, à medida que as coisas vão emanando, à medida que o uno vai se multiplicando, vai se tornando múltiplo, a partir das emanações, né, essas emanações elas são uma constante negação do uno. Porque do livre-arbítrio. Esse múltiplo vai negando o uno.
Mas ele não pode negar esse uno na íntegra, porque ele tem o DNA no uno. Então, é uma negação que conserva. Mas ele conserva o uno não como o uno era, mas ele conserva traduzindo segundo o nível de multiplicidade que ele está. Por isso que ele nega o uno, conservando alguns aspectos, mas superando. Né? Então, esses fundamentos aqui são de um nível de abstração muito elevado. E que isso aqui se afasta radicalmente do que a igreja coloca, seja essa igreja protestante, anglicana, presbiteriana, etc, etc, etc. Ela vai se afastar. Está entendendo? Vai se afastar e ela vai se afastar. Então, por quê? Primeiro há uma relação entre imanência, transcendência e imanência. Quer dizer, ninguém viu Deus, então ninguém pode falar por Deus. Ninguém pode falar no nome dele. Sabe? Ninguém pode dizer onde ele está e onde ele deixa de estar. Ninguém pode dizer quem é o portador dele. Isso aí entra na história da experiência espiritual. Né? Aí outro ponto que é fundamental, o uno e o múltiplo. Né? Então, esse uno e o múltiplo aí, ele já, melhor dizendo, essa imanência, essa transcendência, esse uno e esse múltiplo, já estavam muito vigorando, né, as inquietações dos rabinos judeus. Porque os rabinos judeus, sobretudo os mais estudiosos, aqueles que não ficaram presos a um ensinamento esotérico, quer dizer, não ficaram presos à lei, né, somente à lei. Né? Então, eles começaram justamente a questionar há muito isso, né, há muito tempo, né, começar a questionar mais ou menos o seguinte, foi Deus que criou tudo? Aí eles vão pensar, mas pô, se Deus criou tudo, como é que permite isso? Aí que eles vão começar a perceber que Deus não criou, Deus emanou. Emanou. Porque ele é a única fonte. Agora, ao emanar ao múltiplo, esse múltiplo, ele passa a ser uma negação. Por que é uma negação? Porque ele vai ser uma antítese de Deus. Ele não pode ser Deus. Ele é uma antítese. Da mesma maneira que o filho não pode ser pai, o filho não pode ser mãe, digamos assim. Tá entendendo? Então, ele é uma antítese. Né? Ele é uma antítese. Ele é um diferenciador, mas ele é um diferenciador, mas como tem apenas uma fonte, que é a fonte eterna de tudo que existe, o que acontece? Há uma diferenciação, quer dizer, uma negação conservando. Mas não conserva nos mesmos termos originais. Há um processo de superação. Tá? Então, isso para dizer o seguinte, que há uma fonte eterna de tudo que existe, ponto. Essa fonte emana, ponto. Essas emanações criam. E essas emanações têm livre-arbítrio para criar. Tá? Por isso que no processo de superação, que algumas vezes no processo de superação, essas emanações, elas originam o mal. Que é justamente, elas se arvoram a ser uma outra fonte, tal como o Martinelli Pasquali narra, por exemplo, ou então, tal como aqui, o mito gnóstico, aqui, aqui é a emanação. Aí uma desses éons aqui é o Dabaô. Aí ele vai se arvorar a ser, a ser um processo de superação que vai se separar. Ele não vai ser só superação, mas ele quer também ser separação. Aí ele se separa. Tá? Então, aqui no mito gnóstico, aqui que eu mencionei ainda há pouco. Tá? Então, isso é fundamental para a Kabbalah. Isso é fundamental. Porque se é uma experiência espiritual, então ela tem que partir do pressuposto que este mundo que nós habitamos aqui, este mundo aqui nós habitamos, né, digamos assim, nós, primeiramente nós, dentro de nós tem todos os mundos. Tá? Mas esse mundo que nós habitamos aqui, esse mundo material, ele não é
criação do Uno. Ele não é a criação do Uno. Tá? E mais, o Uno não tem regência sobre ele. Tá? Aí por isso que nasce o trabalho da Cabala, que é o trabalho de voltar. Tá? Mas, seguindo. Então, nesse processo de emanação, nesses 4 fundamentos aqui que são, insisto, profundamente abstratos. Profundamente abstratos. Aqui, quem entrar com a razão aqui não vai compreender. Quem entrar com o pensamento não vai compreender. Quem entrar com o intelecto não vai compreender. Quem entrar ao pé da letra não vai compreender. Tá? Então, esses 4 aqui, que é um nível de abstração, aí vamos tentar colocar de uma maneira mais inteligível, né? Então, o que acontece? Há um universo absoluto, vamos imaginar bem assim, né? Então, esse universo absoluto é como se fosse a fonte eterna de tudo que existe, e há um universo relativo, né? Que é justamente o reflexo dessa fonte, mas é o reflexo dessa fonte, mas não é a fonte, é como se fosse um reflexo da fonte passado em papel carbono. Tá? Então, vai ser sempre, como é um reflexo, vai ser sempre negação, porque vai estar invertido. É reflexo porque não é a fonte, é invertido, é limitado, mas conserva. Por que conserva? Porque para ter reflexo tem que ter a fonte. Tá? Aí é um processo de superação que, no caso da queda, teve a separação. Então, por isso que o Zev Shimon Halevi vai falar que eu tenho o universo absoluto, que é a fonte, e tenho o relativo, que é o das relações. É relativo, que é relações, porque é relacional. Né? Porque, ainda que esse relativo é um múltiplo, ainda que esse múltiplo se multiplique em infinitas partículas, ele não vai ser, ele não vai refletir o absoluto, porque o absoluto, o relativo é apenas uma parcela do absoluto. Né? E aí, então, ligando os dois, eu tenho os chamados véus da existência negativa. Né? Então, é como se, no que se classifica como absoluto, né, é a eternidade, né, é a fonte eterna de tudo que existe, né, que é, ao mesmo tempo, o tudo e o nada, né, como diz lá o Bhagavad Gita, né, eu sou o tudo e o nada. Né? E o universo relativo é a manifestação da criação. Mas eu não estou falando aqui da criação material, de pegar, eu não estou falando desse copo aqui. Né? E ainda que eu falasse nesse copo, né, então houve alguém que foi chamado, alguém que teve a origem no pensamento do copo. Né? Alguém que criou, que criou esse pensamento. Alguém que formou essa imagem do copo e alguém que criou. Né? Então, toda a criação ela é chamada, criada, formada e originada. São 4 atos. Né? Então, essa manifestação aí, não entendam a manifestação física. O universo relativo é aquilo que vai... são os níveis de existência. O relativo são os níveis de existência. Né? Então, o sonho é um nível de existência. Sim, o sonho é um nível de existência. Né? O estar acordado também é um nível de existência. Tá? Aí ver como é que conecta a experiência espiritual. Então, esse relativo aí, quando fala manifestação da criação, eu não estou falando, no caso da Cabala, eu não estou falando de mundo físico, eu estou falando de níveis de realidade, níveis de realidade. Tá? Então, por exemplo, a recordação, a experiência, a existência. A nossa existência, ela é um tecido
complexo de vários níveis de realidade. Não é? Então, todos nós que estamos aqui nessa sala somos adultos, mas dentro de nós tem uma criança. Porque se a criança morresse, a gente não estava aqui assistindo. Não é? São os níveis de realidade. Nós temos esses níveis de realidade, né? E que eu achei muito bacana essa ilustração aqui do Zev Shimon Halevi, que coloca muito, muito claro isso, né? Então, eu tenho o En, que é o vazio, que é o grande vazio, né? Aí esse En é como se eu puxasse um espaço, né? A partir daí vem o En Sof, que é o espaço infinito, né? E a partir do En Sof vem o En Sof, que é o tempo. Então, somente quando eu tenho parâmetro de espaço e tempo, ou seja, de espaço e luz, aí eu tenho a possibilidade, né, de me aproximar, de fazer com que esse universo absoluto se manifeste. Então, quando eu falo Keter, quando eu falo coroa, eu estou dizendo o primeiro nível de realidade em que o absoluto se manifesta. Ainda que seja Keter de Atzilut, por exemplo. Tá? Keter de Atzilut. Então, é como se o absoluto, entre o absoluto e Keter, ainda que seja Keter de Atzilut, há níveis, né, os cabalistas chamam véus, né? Véus. Tá? Então, é como se fosse bem assim. Vocês estão vendo o meu cursor? Tá? Então, o meu cursor está aqui na primeira coroa. Tá? Vou tentar fazer uma metáfora, tá bom? Então, olhem para isso aqui como sendo o Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Tá? O Templo de Salomão não, o tabernáculo. Vamos colocar o tabernáculo, que também o tabernáculo já trazia isso. Né? Então, a pessoa que entra, né, tem uma porta pelo ocidente, aí ela vai se deparar com o primeiro véu. Né? Aí o primeiro véu, aí ela vai entrar, aí se depara com outros elementos, que são as bacias, e são os pães, etc, etc. Aí vai para o segundo véu. Né? É somente quando rompe o terceiro véu que ela vai encontrar o Santo dos Santos. Né? Então, isso aqui é também o Salomão, no templo, ele vai utilizar essa metáfora espiritual para construir o templo dele. Né? Então, aqui é justamente o diálogo entre o absoluto e o relativo, isto é, a transcendência e a imanência, o uno e o múltiplo. Mas o conceito fundamental aqui é emanação. Emanação. Criação já é uma etapa. Criação já pertence ao universo relativo. Tudo que fala criação já é universo relativo. Quando fala emanação, é universo absoluto. Né? Universo absoluto. Né? Então, aqui são essas letrinhas foi eu que coloquei no esquema. Né? Muito bem. Esses fundamentos aqui eles são interessantes, eles são imprescindíveis aqui, esses pressupostos, na realidade, eu quis escrever pressupostos, eles são fundamentais para a gente começar a compreender, não somente a emanação da árvore da vida, que a gente vai depois se deparar vários encontros, assim como a gente vai voltar para essa ideia da existência negativa, mas aqui, nesse segundo encontro, eu coloquei dessa maneira para entender, aqui novamente uma árvore da vida, que eu vou voltar aqui são os mundos, né? O mundo, aqui emanação, aqui emanação, criação, formação e os elementos da ação,
Mas aqui é justamente, eu coloquei para entender a origem do trabalho. Que a origem do trabalho cabalístico, quer dizer, então, por exemplo, a origem do trabalho do cabalista é justamente quando tu começa a perceber essa relação aqui. Sem tu compreender essa relação, não tem trabalho cabalista. Né? Tanto é que, por exemplo, essa relação aqui, isso aqui é muito bem exemplificado no Gênesis. Né? Então, citando lá o Zev Shimon Halevi, né, vai dizer, a raiz de todo o trabalho prático cabalista se remota à fonte de tudo que existe. Certamente, o processo completo de chegar à existência, levar a cabo realizar o seu propósito de vida, quando fala destino próprio, é a mesma coisa que propósito de vida, e retornar ao ponto de origem, essa é a essência do trabalho de unificação. Tudo começa com o nome mais elevado de Deus, que é eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou é fundamental, porque quando fala eu sou o que sou, ele está dizendo eu sou o uno e o múltiplo. Eu sou o uno e o múltiplo. O múltiplo deve ser, ou deveria ser, o reflexo do uno. Por isso que todo o processo é existir, existir, quer dizer, eu sou, realizar o propósito divino, propósito de vida, né? Qual é o propósito de vida? É revelar o divino. Né? Por isso que eu sou o que eu sou. Eu saí do divino para revelar o divino. Tá? Então, eu saí do reino para revelar que o reino existe. Né? Mas para revelar que o reino existe, não porque o reino está fora de mim, acima de mim, atrás de mim, não é isso. Né? É um trabalho de unificação. Né? Então, esse processo aqui, eu sou o que eu sou, né? Manifestado nessa aqui. Obviamente que esse Yud é muito estilizado, mas mostra muito bem essa parte. Né? Eu sou o que eu sou. Né? Que é justamente isso aqui. Yerre as Yerre. Né? Que é o nome divino, eu sou o que sou, foi dado a Moisés diante da sarça ardente na montanha sagrada. Né? Veja, foi em resposta à sua pergunta, a sua pergunta, né, que perguntaram bem assim, quando ele pergunta, ele vai ser, quando os filhos quando os filhos de Israel perguntarem quem é que me enviou, quem foi que te falou isso? Ele vai dizer, eu sou que me enviou a vocês. Né? Aqui tem um processo muito interessante aqui, que é o seguinte, quando ele sobe a montanha, quer dizer que Moisés se elevou aqui, ó. Ele foi para cá, essa montanha aqui, ele pegou isso aqui. Ele estava nos planos superiores. E é nos planos superiores que ele compreende, ele ouve, eu sou o que eu sou. Né? Eu sou o que eu sou. Então, aí o início do trabalho cabalista, justamente pegando nessa tradição, é um trabalho de unificação que faz com que o cabalista se torne um co-criador da divindade. Então, se é um co-criador da divindade, então ele sempre vai dizer, eu sou o que sou, eu sou o que sou. E ele vai fazer isso o seu moto, ele vai fazer isso a sua meta, ele vai fazer isso o seu modo de vida, até ele realizar a experiência espiritual. Tá? Então, ele vai trabalhar nessa perspectiva de... por isso que
aqui é um ensinamento que vai ser revelado para ele a partir de uma experiência espiritual, que é justamente a experiência da sarça ardente. Tá? Aqui a gente não está mais falando em 10 mandamentos, como ele fala lá no Levítico. Né? Os 10 mandamentos, os mandamentos, eles compõem a lei, digamos assim, eles compõem a parte mais esotérica, com X. Né? Então, a parte mais estrutural, a parte mais de regra, de norma. Né? E aqui, eu sou o que eu sou, é a parte mais de conduta. Né? Sem considerar eu sou o que eu sou, não dá para fazer os 10 mandamentos. Né? Esse é o problema da divisão entre as várias escolas. Quando se fala que a Kabbalah ela tem muito a raiz no judaísmo, é porque a raiz dela está nesse pressuposto aqui. Ela não está nos 10 mandamentos. Ela não está nos 10 mandamentos. Apesar de que tu pode distribuir os 10 mandamentos nas 10 sefirós da árvore da vida, como a gente vai ver lá para frente. Mas a ideia é que, sem essa experiência espiritual, eu não posso vivenciar e experimentar os 10 mandamentos. Porque cumprir ou descumprir os mandamentos não depende só de mim. Né? Por quê? Porque eu não tenho só uma vontade que me habita, eu tenho 2 vontades que me habitam, que é justamente o que eu falei ainda há pouco nos 7 cidades. Então, essas 2 vontades que me habitam que fazem com que eu não tenha o discernimento para cumprir os mandamentos. Né? Então, o exemplo lá que o mestre fala lá, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, ali foi um atestado de confissão de todo mundo, de reconhecer que a ignorância para discernir o que é pecado e o que não é pecado. Mas por quê? Essa ignorância é por conta de não viver essa experiência do eu sou o que eu sou, que é justamente não ter contato com esse ensinamento esotérico aqui, que é o ensinamento interno, né? Então, somente com esse ensinamento interno pode-se cumprir os mandamentos, né? E pode-se entender o sentido esotérico dos mandamentos, né? Então, por exemplo, quando se fala não cometerás adultério, né? Então, não cometerás adultério, isso tá se não me engano, está em Netzah, né? Então, significa dizer, não tomarás o que não é realidade pelo que é realidade, quer dizer, não adulteras a realidade. Não adulteras a realidade. Né? Então, e cada um vai ser distribuído, depois a gente vai ver aqui, né? Mas sem esse ensinamento esotérico, o que é que vai ler por não adulterar? Vai ser dizer o seguinte: olha, a mulher tem que ficar com aquele homem, mesmo aquele homem. A mulher nem o homem pode cometer adultério, sobretudo a mulher. Né? Sobretudo a mulher. Então fica com o ensinamento de casca, sem o ensinamento esotérico. Muito bem. A partir do momento que ele tem essa experiência aqui do eu sou o que eu sou, em que é revelado, porque esse eu sou o que eu sou é como eu estou aqui diante da escada de Jacó. Tá? É como eu estou subindo e descendo pelo mesmo degrau, pelo mesmo caminho. Eu sou o que eu sou. Né? A partir do momento que tem essa experiência, o que acontece? Né? Depois, ainda nessa mesma parte lá do Êxodo, né? Depois que se revela o sou o que eu sou, aí sim aparece o nome de Yahvé, né? Yud, He, Vav, He, que é justamente como é conhecido na tradição exotérica, com X, né? O Criador. O Criador. Tá? Aí sim, aqui passa a ter a experiência do uno e o múltiplo. Né? Então, numa questão, por exemplo, de palavras, se eu pegar o uno, ele, vou pegar Elohim como múltiplo. Aí que eu vou entender o Gênesis quando fala Bereshit bara Elohim. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que do uno saiu o múltiplo e foi da ação desse múltiplo que se criou os céus e a terra, e por aí assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Tá?
Então, o Elohim aqui quer dizer deuses, ou seja, emanações, né? Então, é aqui a diferenciação, que ocorre a diferenciação entre os aspectos da divindade conforme a sua manifestação e a sua multiplicidade, né? Que é justamente isso aqui do uno, isso aqui do uno e do múltiplo, né? Do uno e do múltiplo, né? Muito bem. Então, aqui eu tentei melhorar essa imagem, mas só que foi difícil, mas eu vou ler que vai dar para entender, tá? Então, no início eu tenho a graça, né? E essa graça é eu sou, errei, eu sou, né? Aí, a partir daí vem a misericórdia, que é Yahvé, né? Yahvé. Aí da misericórdia vem a justiça, do pilar da justiça, Elohim, né? Então, esse Elohim aí é feminino, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro princípio que não é diferenciado. Ele é uno, ele é indiferenciado, né? Ele é indiferenciado. Aí, então, emana um componente, entre aspas, masculino, né? Esse masculino não entendam no sentido, entendam, entendam assim, não entendam no sentido literal, senão não vai compreender, né? Não vai compreender. Então, eu tenho Yahvé, que é uno, tá? E eu tenho uno e o componente masculino, e eu tenho Elohim, que é feminino e que é o múltiplo, tá? Então, aqui eu tenho a primeira tríade formada, né? Erreiê, Yahvé, Elohim. Aí, a partir daí, né, eu tenho a possibilidade da criação, né? Eu tenho El, Yah, aí eu tenho, sim, Yahvé, aí eu tenho primeiro, aí começa o primeiro dia, que vou ver se é melhor depois você mais para colocar noutra. Aí o primeiro dia da criação, aí aqui já é Gênesis. E vai explicando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro. Mas só é possível, né? Isso que a gente chama aqui de Yahvé, de Erreiê, que eu sou Yahvé Elohim, é justamente aqueles véus, né? Como é a aproximação desses véus para poder, né? Tanto é que aqui tem mais de 10 sefirós. Né? Tem mais de 10 sefirós. Né? Para justamente mostrar a criação. Né? Mostrar a criação. Né? Então, a ideia aqui, a Cabala como sendo uma experiência espiritual e que procura entender como é que o Deus, como é que a fonte que é transcendente ela se revela uno e múltiplo, né? Mas não é diretamente, há véus, né? Há véus, e a própria árvore da vida eu tenho também véus, né? Véus. Então, a existência, a criação, né? Então até aqui eu tenho, digamos assim, a origem. Aí, a partir daqui eu tenho a criação, a partir daqui eu tenho a formação, a partir daqui eu tenho a manifestação. Né? Como é uma conversa introdutória, a gente tem que, digamos assim, aos poucos, né? E procurando entender que justamente a origem do trabalho é essa, eu sou o que sou, que é justamente o trabalho da escada de Jacó e do retorno, que é o trabalho de unificação, né? Que é unificação, que é justamente o trabalho para compreender que uma coisa é a fonte, outra coisa é a manifestação. Né? Aí, a partir daí, eu tenho as manifestações. Né? Então, agora eu
Agora eu abro para vocês perguntarem alguma coisa, manifestarem, fazerem algumas colocações, e fique à vontade, né? Então, a ideia é sempre ter mais ou menos uma exposição de 1 hora, para não ser tão cansativo, né, tanto para vocês quanto para mim, né? Mesmo porque a gente não se trata de correr, né? Se trata de a gente poder refletir pausadamente cada elemento, cada tópico, né? Então, agora eu abro para vocês fazerem comentários, perguntas, enfim. Dinda, por que tu pirou totalmente, Dinda? Então, cadê as perguntas de vocês? Eu tenho uma pergunta, eu não sei se eu entendi direito. Porque tem um Uno, do Uno emana e depois há uma multiplicidade nessa emanação, né? E como essa multiplicidade ela consegue superar a própria emanação? Ela não supera. Há um ser, a emanação, né? Mas à medida que os seres se emanam, lembra lá, o que é emanar? É negar o uno, mas é negar conservando, porque só tem uma fonte, né? Então, é negar conservando e superando. Esse superar é livre-arbítrio. Tá? Então, há uma parcela de emanações que não se contentou apenas em superar, mas se separou. Tá? Superar aí quer dizer individualizar. Se individualizou. Sim, sim. Então, teve alguns que não se contentaram em se superar, mas eles quiseram se separar. Tá? Em se separar. O fato de estar falando que do uno emana, a gente não está falando do panteísmo. Por que a gente não está falando do panteísmo? Porque a partir do momento que as emanações vão surgindo, passa a ter não só uma única vontade, mas passa a ter duas vontades, dois seres, dois regentes. Né? O panteísmo, originalmente, ele vai dizer que tudo é Deus. Né? E nisso que eu estou falando, disse, não, Deus é a fonte, ele emanou. A partir dele emanou, teve um segmento que não se contentou apenas em se individualizar. Ele quis também criar, então ele passou a ter uma outra vontade. Então, aí ele passou a querer criar, quer dizer, ele, como diz o Martinelli Pasquali, ele começou a querer atuar na primeira causa, ele querer ser o criador. Né? E aí, então, desde então, o mundo é regido por essas duas vontades. Desde aí o mundo é regido por essas duas vontades. Nosso coração é regido por essas duas vontades. Então, nós não temos discernimento necessário para saber a quem é que nós estamos servindo. Por isso, a gente se aproxima das escolas, das tradições espirituais, para se aproximar da sabedoria, né, né, que é para justamente orientar no processo nosso de realizar nosso propósito de vida. Então, nós não estamos falando de panteísmo aqui, não é o panteísmo. Né? Não, porque o panteísmo, se de um lado é importante reconhecer Deus, que tudo é a fonte de Deus, que Deus é a fonte eterna de tudo que existe, esse é um ponto. Agora, daí dizer que tudo que é criado tem só a vontade divina, não. Não tem mesmo. Tem o outro lado trabalhando. Mas peraí, mas o que é criado? O que é criado não tem o DNA do Uno? Tem. Mas tem o DNA do Uno, mas o Uno não controla a criação. Senão não teria livre-arbítrio. Da mesma maneira que tu não obedece teu pai, a criação não obedece o Uno. Mestre Naum,
É o Diga. Américo. Oi, Américo. Mesmo que não haja essa criação por parte de Deus, mas há a permissão dele para que esse outro crie, né? Ele permite isso. Não é que ele permite, ou não é que ele permite, é que a criação dele foi dotada de livre-arbítrio, então ele não podia proibir. Livre-arbítrio e poder de criar? Sim, mas criar em segunda causa. Você está entendendo? Segunda causa. Aí a conversa. Exatamente, é nessa segunda causa que aí eu referi que é a permissão. Não, sim, aí isso tu podes, isso tu já não pode. Exatamente, então, exatamente. Né? Só que teve a turminha lá, isso não. Né? Eu quero criar a primeira causa. Eu quero criar. Foi o que desencadeou a queda, né? Essa tentativa de criar na primeira causa, por assim dizer, né? Porque o que é a primeira causa? É Deus emanando seres espirituais. Essa é a primeira causa. Tá? Aí, esses seres espirituais, teve uma turminha lá que falou assim, não, eu não quero atuar na segunda causa, eu quero criar a primeira causa, quer dizer, eu também quero criar seres espirituais. Aí começou o problema. Isso na leitura do Martinelli Pasquali, por exemplo. Tá? A Bíblia, de uma certa forma, também relata mais ou menos por aí, né? De uma certa forma, quando se estivermos falando da mesma coisa, quando essa criatura, né, tenta se igualar num patamar elevado de Deus para ser adorado, né, por assim dizer, ele estava querendo criar, talvez, né, pegando a mesma linha de raciocínio, criar seres para o adorarem. Esses seres seria a primeira criação, né? Ele talvez quisesse criar também para que fosse adorado tanto quanto o eu sou, né? Mas só que da Bíblia, o Gênesis, quando fala Bíblia, na realidade está falando um conjunto de livros, mas, por exemplo, o Gênesis é uma grande mistura, né? Então ele está é preciso ter muito claro assim qual é o momento. Há momentos do Gênesis que ele está se referindo à primeira criação, há momentos do Gênesis que ele já não está mais referindo à primeira criação, está na segunda. Então o Gênesis. Mas quando eu citei a Bíblia, eu quis dizer, eu não lembro onde que está quando ele vai citar a estrela da manhã. Eu sei. Né? Não é no Gênesis que cita isso, não. Mais dentro. Porque a Bíblia é um apanhado de contos, de histórias, de fábulas, de um monte de mitos e tal, e ela não tem como eu vou dizer, não tem um cadenciamento cronológico. Esse é o termo que eu queria usar. Ela não está narrada de uma forma cronológica. Então, não é tão simples compreender, como o senhor acabou de dizer. Uma hora ele está falando de uma coisa, outra de outra, e a ordem nem sempre é a mesma, né? Por isso que esses parâmetros... como ela foi concebida, né? Depois. Por isso que eu diria assim que a Bíblia é um grande caleidoscópio, é um grande mosaico, uma grande mandala. Então, é preciso pegar as pecinhas daqui, as pecinhas dali, montando. Para deixar mais no raso, assim, um quebra-cabeças, né? É como se fosse um quebra-cabeça, exatamente. Para deixar mais raso a leitura, né? Então, a cosmologia, a relação entre a imanência e a transcendência, ela não está necessariamente toda contida no Gênesis, só no Gênesis, tem outros trechos que estão. Né? Então, aí tem o Evangelho de João, tem o Apocalipse, tem o Ezequiel, tem, enfim, por aí vai. Né? Isso. Obrigado, mestre. Não, tranquilo. Alguma pergunta, gente? Boa noite, professor. Boa noite. Você me ouve bem? Tudo bem. Ah, tá. Na verdade, eu queria fazer uma reflexão, porque a temática de hoje me remete um pouco àquela primeira aula, em que foi, inclusive, falado sobre a questão do assentamento. E lá, entre os pontos que foram levantados do assentamento, no momento que o senhor citou, né, o assentamento do mago, um deles estaria a ousadia,
não foi isso? Uhum. E aí, aqui a gente se depara sobre determinados conceitos, né, de primeira criação, segunda criação, que se a gente pontuar claramente, eles conflitam com uma série de dogmas, porque ainda que a gente não se autodeclare católico, mas a nossa vida ela é permeada desde a infância por dogmas cristãos, católicos, e aí uma série de... A sociedade é permeada disso. E aí a gente acaba tendo conflitos de conceitos nesses pontos. Eu, pelo menos, eu percebi nesse aspecto, entendeu? Esses conflitos, que inclusive de perceber um Criador que emana e abre a possibilidade, né, de permitir que a sua criação, na segunda criação, possa, inclusive, produzir aquilo que a gente entenderia, conceituaria como desvirtuado, e aí a gente conceitua como mal. É isso que eu, pelo menos na minha leitura aqui, estou compreendendo. Então, eu queria detalhar um pouco mais isso, até para que ficasse bem esclarecido, professor. Acho que um primeiro ponto assim, que é importante é que o ensinamento da Cabala ele não é o ensinamento da Cabala, a Cabala ela não é patrimônio de nenhuma religião, né? Ela é algo que transcende a religião, que transcende. Obviamente que teve tradições, que teve religiões que focaram mais na Cabala, e teve outras que não, né? Então, o judaísmo focou muito na Cabala, os muçulmanos, uma parte dos muçulmanos focaram muito na Cabala, né? As tradições religiosas gregas, por exemplo, também se focaram, né? O cristianismo também, uma parte do cristianismo também se focou, né? Então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, quando nós falarmos no encontro passado da necessidade da busca, né, de se munir de um novo olhar, né, quando a gente falou, quando nós falávamos, nós mostramos, quando nós mostramos, cadê? Quando nós mostramos, deixa eu ver se eu coloco bem aqui para os irmãos lembrarem, né? Quando nós mostramos quando nós mostramos uma imagem aqui que eu achei assim, fenomenal, né? Que é justamente para tentar isso que o irmão falou aí, né? Essa busca aqui, né? A busca, né? A imagem alquímica, um indivíduo segue as pistas, as pegadas, as ruas, a trajetória da verdade. Aí, olha só, para te buscar a verdade, ou seja, para te encontrar a experiência espiritual da Kabbalah, né, ele leva uma lâmpada. Por quê? Essa lâmpada aí significa a vontade dele, o desejo dele de chegar na sabedoria. Né? Ele veste um abrigo pesado para justamente cobrir a razão, cobrir o pensamento, cobrir a lógica formal, cobrir a vaidade dele, digamos assim. Né? Ele porta também um cajado, né? Um báculo, que é o conhecimento. Né? E ele tem conhecimento para ajudá-lo no caminho e um par de óculos, óculos, espelhos potentes, quer dizer, óculos potentes, olha o óculos dele, garrafão, né? Para ele poder enxergar com olhos espirituais. Então, é um pouco isso que o irmão falou. Né? Quer dizer, nós fomos alfabetizados, todos nós nascemos com maior ou menor proximidade numa tradição religiosa. Né? Nossa alfabetização religiosa aconteceu com maior ou menor intensidade. Agora,
a experiência espiritual e a alfabetização cabalística, ela implica em ressignificar esses termos, não é parar de abandonar a Bíblia, muito pelo contrário, agora é ler a Bíblia para além da palavra, entende? Para além da palavra. E não lê só a Bíblia, né? Vai buscar o Corão, vai buscar alguns ensinamentos budistas, vai buscar, porque tu vai buscar justamente essa relação da imanência e a transcendência, do uno e do múltiplo, né? Vai ler Platão, vai ler Plotino, por exemplo, né? E assim por diante. Então, isso que tu colocaste aqui é muito interessante, porque, de fato, tudo isso que eu falei aqui é classificado como heresia, ou foi durante muito tempo classificado como heresia. E herege é aquele que escolheu um caminho. Herege é quem escolheu um caminho. Né? Então, nesse aspecto aí, tu tem razão. Né? Alguma pergunta, gente? Deixa eu continuar aqui um raciocínio, deixa eu ver aqui. É porque veio da emanação e a segunda criação passou a criar. Criar a partir de quê? O que existia para a partir daí ser criada alguma coisa? Eu vou voltar de novo aqui. Qual era a matéria-prima que existia para criar algo, a partir de criar o mundo, criar? O que existia para criar? A não ser o DNA do Uno? Eu acho que tu não acompanhou a exposição. Vou voltar de novo. Acho que tu não prestou atenção nessa parte aqui. Tá? Vou voltar de novo, vou compartilhar a tela para tu observar direitinho. Tá? Aqui. Eu tenho vazio, né? O nada. Aí o nada faz um espaço entre si, do nada, que é um uno, ele faz uma grande respiração, e de dentro do uno ele cria um espaço para manifestar a infinidade, que é o espaço. A partir dessa infinidade, aí emana a luz ilimitada. Tá? Muito bem. Aí, a partir daí vem a criação. Tá? Pegando em outros termos, né? Então, eu tenho aqui, é como eu tenho o uno, que é imensidão. Né? Que é imensidão. Aí, essa imensidão, porque ela é só una, de dentro de si, ela cria um espaço para manifestar. Então, o múltiplo que é criado, a partir do uno, que é emanado a partir do uno, ele é emanado dentro de um espaço criado a partir do uno. Tá? Então, eu tenho uno, aí esse uno pensa, aí a partir desse pensar o múltiplo surge, aí esse múltiplo surge, ele vai criar dentro do pensamento do uno, com o DNA do uno, mas agora com livre-arbítrio. Ou seja, ele pode se singularizar ou ele pode se superar. Então, quando eu tenho uno, no primeiro momento, emanando, né, então eu tenho o grande vazio. Então, aqui, quando ele faz a primeira emanação, a infinidade, então aqui, no teu linguajar, aqui tem a matéria-prima de atuação dos seres. Aí também aqui tem a matéria-prima da criação dos seres. Tá? Aí aqui começa a primeira emanação, a primeira criação. A primeira criação, que é justamente Keter. Tá? Que é justamente o momento onde a luz ela passa a ganhar uma certa densidade criacional. Né? Criacional. Né? Então, a partir de Keter, eu vou ter aqui Rokhmah, que é o princípio masculino,
e Binah, que é o princípio feminino. Tá? Aí, a partir daí, tem os dias da criação. Né? Aqui o grande Abir, aí o primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aqui o reino, onde está tudo manifestado. Tá? Então, aqui, o vazio é do vazio que emana o infinito e que emana o limitado. E é no infinito e no ilimitado que também vão agir os seres espirituais. Né? E a partir daqui tem o processo de criação. Né? Então, é nesse aspecto aí. Tá? Alguma outra pergunta? O processo é lento, tá, gente? E o processo vocês não podem. A ideia é trabalhar a ansiedade. Trabalhe a ansiedade aí. Tá? Trabalhe a ansiedade, porque a gente não está falando aqui de uma coisa que. A gente não está falando de uma coisa que a gente vai. Digamos assim, absorver em 2, 3 exposições. Isso aí é trabalho de vida. Trabalho de vida, tá? É trabalho de vida. O fundamental aqui é o trabalho cabalístico, é o trabalho. Oi? Mestre, não, o Américo de novo. Eu gostei das colocações do irmão aí. Essa que me tira uma dúvida. Essa questão, e aí não é confrontando o irmão, mas é pegando o gancho do que ele disse e dando uma outra roupagem. Quando todas as religiões, por assim dizer, trazem a figura de um criador de todas as coisas, que para a maçonaria nós damos o nome de grande arquiteto do universo, que é para abranger todos eles, quem quer que você acredite que tenha sido. Quando se refere que esse ser superior, né, supremo, criou alguma coisa, ele trouxe a existência justamente a partir do nada. Por isso ele criou. Então, um dos significados de criar é dar existência a partir daquilo que não tem. E, como se citou aí a Igreja Católica, que o referencial dela é a própria Bíblia, a Bíblia mesmo diz que Deus do nada trouxe todas as coisas. Então, essa criação, ela foi da vontade, por assim dizer, soberana desse ser superior em criar, em fazer existir aquilo que não havia, a partir dele. E aí me corrija um entendimento, caso eu esteja equivocado aqui. Pela minha própria formação acadêmica, eu sou meio que positivista, vamos dizer assim. Então, quando se diz que a partir de algum momento não é mais a criação, é a emanação desse ser, seria o mesmo que dizer ou entender como está na Constituição brasileira, por exemplo. Todo o poder emana do povo para o povo. Mas não foi o povo que criou esse poder, mas dele que emana. Então, essa criação, essa emanação dessas coisas, elas surgiram a partir de Deus, mas não foi ele que criou. É isso que o senhor tem dito constantemente? Porque, olha só, uma coisa é emanação, Isso. outra coisa é criação. Isso. Tá? Tudo, só tem uma fonte de onde tudo emana. Que é o criador de todas as coisas. Não, quando fala criador, tu já está diminuindo Deus. Eu prefiro chamar fonte. É uma fonte, a gente não sabe, tá entendendo? Por que eu digo criador? Por que não pode ser o criador? Tá entendendo? Vai reduzir, porque ele é incognoscível. Não pode ser compreendido, né? Ele não pode ser compreendido, então tu não pode se apegar à criação. É a fonte, tu tá entendendo? Mas tu não sabe onde é que está a fonte, tu não sabe. Ele trabalha em silêncio, Aí por que eu insisto nisso daí? Porque não é uma questão de nomenclatura, é uma questão de princípio ontológico. Aí, veja, ele é uno. Tá? A partir do momento que ele emana, ele emanou dele mesmo. Então, ele era antes El. A partir do momento que ele emana, ele é Elohim. Ou seja,
tudo que ele emanou veio dele, certo? Então, quando fala Bereshit Barat Elohim, entendendo? Então, quer dizer o quê? Que Deus, no plural, ou seja, as emanações divinas criaram. As emanações divinas criaram. Tá? Deus emana. As emanações divinas criam. Teve uma que não quis somente criar. Tá? Compreendi. Ela quis emanar. Aí deu o problema que deu. Tá? Aí que justamente antes eu tinha só uma coisa, que era chamada, né, como diz lá nos Sete Cidades, né, antes eu tinha só um rosto, só uma voz e só um olhar. A partir do momento em que há a emanação, a partir do momento em que esses seres emanados começam a criar, eles não criam só a sabedoria, eles não apenas refletem só o olhar, a voz, eles passam a repetir também a vontade deles, porque eles foram emanados com livre-arbítrio. Livre-arbítrio não tem na fonte, porque a fonte ela é tudo. Se tu dizer que a fonte tem livre-arbítrio, tu já reduziu a fonte. Aí essa é a diferença, tu tá entendendo? Então, compreendi. O Gênese é Elohim atuando. Aí lá no Êxodo, aí aparece o Yahvé. Por isso que agora você falou assim, é uma espécie de quebra-cabeça, de reconstituição das peças. Tá entendendo? E que dificulta a nossa apreensão é porque toda a nossa educação foi levando a acreditar que Deus é o criador de tudo. Não, Deus não é o criador de tudo, ele emanou tudo. Tá entendendo? Ele emanou tudo. O mundo, ele é regido por duas criações, como diz lá o Mani, né? Ou então Zoroastro, né? Eu tenho o Senhor da luz e tenho o Senhor da treva. Só que ninguém sabe é uma maneira de eu dizer, né? Mas não é muito claro quem é o Senhor da luz, quem é o Senhor da treva. É o que Jesus vem a dizer, que não se pode servir a dois senhores, né? Exatamente, não se pode servir a dois senhores, mas ao mesmo tempo agrada um, desagrada o outro. Mas não fica claro quem é quem também, né? Não fica claro quem é quem. Não fica. Fica ali uma incógnita, né? E tanto é que ele entendia isso, que, por exemplo, em todo o percurso dele, por exemplo, ele não foca no problema do mal. Né? Porque ele sabe que o mal é outro nome para ignorância. O mal é outro nome para ignorância. Ignorância não é no sentido de burrice. Ignorância no sentido de eu ignorei que eu sou uma emanação. Eu ignorei aquilo lá, eu sou o que eu sou. Eu ignorei, eu sou o que eu sou. Aí eu comecei a dizer, eu sou o que eu quero ser. Aí quando tu fala, eu sou o que eu quero ser, e não mais eu sou o que eu sou, aí já tenho duas vontades atuando. Então, isso é muito nítido no episódio nas metáforas da mitologia da serpente, do Adão e Eva, independente de como se queira ler. Eu passo a ter manifestação de duas vontades ali. A pergunta é, qual é a vontade de quem? A serpente é a vontade do mal? A serpente é a vontade do bem? O que é isso daí? Aí que começa a conversa. Né? Mas, enfim. Professor. Oi? Obrigado, mestre. Vamos colocar dessa forma, saindo um pouco, né, desse nosso conceitual cristã, católico, que é a nossa formação desde todos os tempos, mas, falando da civilização brasileira, claro, mas as religiões, as doutrinas afro-brasileiras, a Umbanda e outras religiões desse aspecto, a mitologia delas, em geral, leva em consideração o conceito de orixás, que são, no entendimento
pelo menos até onde eu pude estudar, entender e compreender, vibrações de Deus. Quando o senhor fala em emanações de Deus, esses conceitos, eles se aproximam ou não? Essas vibrações, esses orixás, que aí você tem para cada sentimento, para cada situação, você tem um orixá, segundo as tradições, são dessa forma. Quando você tem essas vibrações, essas emanações, esses conceitos, eles se aproximam? Uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, que é o seguinte: quando a gente adentra na Cabala, a Cabala não pede que a gente abandone a nossa religião, que abandone o nosso sistema de crença, ela não pede isso, né? A Cabala apenas ela diz o seguinte: olha, qualquer crença tem um lado externo e um lado interno. Tem um lado aparente e tem um lado do coração, né? Qualquer crença, qualquer sistema de crença, qualquer tradição, né, tem o seu lado tem o seu lado escrito, tem o seu lado oral e tem o seu lado de revelação, né? Então tem o seu lado aparente e tem o seu lado imanente, transcendente. Então isso é importante, por quê? Porque a Cabala ela ajuda a gente a olhar o lado espiritual das tradições. Ela não pede assim, agora sejam cabalistas e não sejam mais católicos. Não. À medida que tu estuda a Cabala, tu vai perceber que há procedimentos, que há processos que vão te ajudar a entender muito, muito os evangelhos, a Bíblia e etc. É a mesma história dos orixás, a mesma história do budismo, ou se quiser, a cosmologia egípcia, por exemplo. A Cabala ela não pede para a gente abandonar o nosso sistema de crença, mas ela diz o seguinte: olha, toda a tradição tem um lado aparente e tem um lado invisível, né? Então ela é a chave para compreender esse invisível, porque ela trabalha com a ideia de emanações, né? A ideia de criação, digamos assim, pegando num patamar mais cotidiano, a ideia de criação é uma ideia muito humana, né? E a ideia de emanação é muito divina. O homem pode criar, mas ele não pode emanar. Né? O meu DNA não fui eu que criei. Eu não posso sequer dizer agora sistema nervoso autônomo não funciona. Eu não posso dizer isso. Eu não consigo governar nada em mim. Não consigo governar meu pensamento. O meu pensamento nem sempre está onde o meu corpo está. A minha palavra nem sempre traduz o meu pensamento, e os dois. Quer dizer, eu não tenho governo sobre isso. Tá entendendo? Então, justamente essa para mostrar a incapacidade do ser humano tem de emanar, né? Tanto aí vocês já pararam algum momento para perguntar: quando eu penso, quem está pensando? Quando eu penso, quem é que está pensando? Né? E aonde é a origem do pensamento que eu estou pensando? Quer ver coisa mais angustiante, mais agonizante do mundo? Diga bem assim: agora não pense. Meu Deus, vai ter 1 trilhão de pensamentos ao mesmo tempo. Vai fazer, parece o Matrix. Mas, enfim, eu fico contente que tenha suscitado debate. Obrigado, professor. Suscitaram o debate. Então, fico contente, já andamos um bocado, né? 10h05, né? Muito bem. Eu acho importante manter também o diálogo no Zap, mas eu não tenho. Vocês sempre guardem as perguntas, as questões para esse momento aqui, tá? Porque às vezes o Zap a gente está com pressa, a gente está atolhado. O Zap é muito legal para trocar as coisas, né? Para trocar a experiência, mas o debate eu quero que fosse feito aqui, tá? Então, gratidão. Para mim, assim, fico muito, muito satisfeito, tá? Espero que vocês tenham
tenham gostado. Enfim, eu não fiz para vocês gostarem ou desgostarem, né? Eu fiz porque eu achava que era preciso, né? Alguém disse assim, olha, fala isso aqui, vai assim, 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 assim. Tá? Para te ter uma ideia, a primeira parte da exposição de vocês eu elaborei hoje de tarde, quando eu estava levando a minha filha para o RPG. Tá? O mestre falou assim, olha, coloca o Renato Russo. Pronto, começou. Tá? Alguém quer fazer mais algum comentário para a gente fechar? Dinda, cadê tu? Tu não vai falar hoje? Eu vou falar que eu tô babando. Eita, A Dinda tá babando pela tua aula, só isso que eu vou falar. tá bom. Tá bom. Bondade Que aula tua. maravilhosa, que aula maravilhosa. É de um conhecimento tão profundo que realmente uma aula como essa, na verdade, requer que a gente se cale, respire e tente ficar na presença de alguma coisa. Boa noite a todos, viu? Boa E noite, até boa semana noite. que vem. Isso. Quer comentar, irmão Jess? Eu faço minhas as palavras dela. A gente tem que só ficar calado, observando e absorver. É muito profundo, é um conhecimento muito profundo mesmo. Só tenho a agradecer, irmão. Eu queria só fazer uma questão aqui. O homem cria ou o homem transforma? Porque a forma não é dele, né? E as coisas, na verdade, são combinações de moléculas da natureza, né? Ele não cria do nada, ele cria, na verdade, ele transforma, ele pega algumas coisas e forma um formato que também não vem dele, né? E uma outra coisa, a questão dos demônios como forças emanadas, por exemplo, não sei se existe essa coisa do demônio, o mal, sei lá, isso se manifesta nas religiões, isso se manifesta, como a Cabala vê isso? Pode responder também depois, né, já que acabou a aula. Ah, a gente está apenas no segundo encontro. Mas eu quero saber, isso é importante para mim, viu? Trabalha essa ansiedade aí. Trabalha essa ansiedade aí que não te preocupa lá que tem o 11º mandamento. Não escaparás. Tá? Obrigado. É o que agradeço vocês. Então, espero que pelos todos. Então, vou fazer o fechamento aqui, né? A gente sempre faz o fechamento com um pequeno ritual do banimento do pentagrama menor, que é justamente para garantir esse foco, para dizer assim, olha, a gente não está aqui num clube social, a gente está aqui enquanto companheiros da luz, é assim que eu enxergo vocês, companheiros da luz. Agora, justamente enquanto companheiros da luz, é porque a gente é companheiro da luz porque a gente reconhece a presença da treva em nós, e nossa tarefa é fazer esse caminho para além da dualidade e pegar o caminho do meio. Né? Então, vou fechar agora. Eu vou interromper a gravação, tá? Não precisa estar